Nos próximos capítulos da novela O Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Daniela chega lá no quarto do Fausto, bate, ele diz que pode entrar e ela diz a ele que a Isabela já está esperando ele lá na cozinha para que ele possa levá-la até a escola. Ele não dá nem atenção a ela, fica ali a todo tempo mexendo no celular, apenas diz que sim, que ele vai agora mesmo. A Daniela diz que tudo bem e já vai saindo, só que ela diz que quer lembrar a ele que à tarde eles têm uma consulta com o psicólogo. O Fausto continua mexendo no celular ali e diz que sim, que foi até bom ela ter avisado a ele porque ele já tinha esquecido. Daniela fica meio confusa ali ao ver ele mexendo no celular o tempo todo, então ela pergunta se ele vai sair e ele diz que sim, que ele tem que sair porque tem uma reunião muito importante na construtora e que de forma nenhuma ele pode faltar. A Daniela então vai se aproximando dele e diz que ele tem que compreender que eles têm que se aconselhar com o psicólogo antes de contar a Isabela quem verdadeiramente é o seu pai biológico. O Fausto a todo tempo ele fica tentando ganhar tempo e diz ela que sim, que sabe muito bem disso, só que isso aí pode esperar e que ela mude esse compromisso para o dia seguinte. Ela tenta até questionar ele, dizendo que isso não pode esperar, só que é aí quando ele diz a ela que não tem mais o que conversar e que se ela quiser marque para o dia seguinte, que eles vão sim e qualquer coisa ela avisa a ele e logo depois ele simplesmente sai e deixa ela sozinha ali sem saber o que fazer. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero apenas fazer uma pergunta a vocês. Na sua opinião, com quem de fato o Memo deveria ficar até o final dessa novela? Eu vi alguns comentários e gostaria de saber a sua opinião. Com quem o Memo deveria ficar até o final dessa novela? Com a Úrsula ou com a Daniela? Tendo em vista que se a Úrsula mudasse, para você, na sua opinião, seria melhor ele ficar com quem? Com a Úrsula ou com a Daniela? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Um pouco mais à frente é quando a Daniela recebe a visita da Karen e elas duas começam a conversar, e aí quando a Daniela fala que o Fausto tem uma reunião e a Karen fica um pouco confusa e pergunta como assim o Fausto não vai com você na psicóloga? É aí quando a Daniela então explica para ela bem direitinho que é como já disse para ela que o Fausto não vai poder ir porque ele tem uma reunião muito importante na construtora. A Karen diz a ela que o Fausto mentiu para ela e a Daniela arregala os olhos e pergunta como assim, e ela diz novamente que não há nenhuma reunião agendada para o dia de hoje. A Daniela pergunta se realmente ela está falando sério e a Karen diz que sim, que está mais do que certa e pergunta logo depois se ela não já se deu de conta e a Daniela pergunta o quê? A Karen diz para ela que o Fausto está colocando um obstáculo, está ganhando tempo para que assim ela esqueça do divórcio até ela, a Isabela, poder esquecer de toda a verdade de quem é de fato o pai dela. Daniela fica sem saber o que responder e a Karen diz novamente para ela que tudo que o Fausto está fazendo é ganhando tempo. A Daniela começa a se revoltar e diz para ela que isso não pode acontecer e que o Fausto não pode fazer isso e que nem muito menos ela vai conseguir viver ali, continuar na verdade morando com o Fausto na mesma casa. Karen fica calada e a Daniela continua dizendo que mesmo que eles estejam dormindo em camas separadas, ela não consegue conviver com ele na mesma casa porque só a presença dele deixa ela totalmente alterada. A Karen então grita ali, falando muito alto, que tudo isso que a Daniela está passando é porque ela não sente mais nada pelo Fausto, porque ela está completamente apaixonada pelo Memo. Só que o negócio é quando a Karen fala isso, ela não percebe que quem chegou ali foi a Jerusa e escutou quando ela falou isso, então a Daniela ficou preocupada sem saber a partir de agora o que ela vai fazer, então ela olha para a Jerusa, tenta se aproximar dela, só que a Jerusa ela pega as coisas até que caiu no chão ali, ela vai embora de volta para casa e a Daniela fica muito preocupada com o que a partir de agora irá acontecer. A Karen fica perguntando a Daniela que será mesmo que ela escutou e a Daniela diz que sim, que ela ouviu e a Karen pergunta a ela se será que agora tudo isso vai ser um problema. A Daniela diz a ela que ela não se preocupe, que ela vai lá dentro agora da casa conversar com ela e a Karen fica lhe pedindo desculpas porque ela não teve a intenção de falar tão alto para que ela viesse ali ouvir e a Daniela continua pedindo a ela que não se preocupe com tudo isso porque isso vai ser resolvido. A Daniela continua dizendo a ela que isso já basta, que eles não podem viver assim, escondendo todo o tempo ali esse segredo. A Karen então tira logo seu time de campo ali e diz que tem que ir urgentemente lá para a construtora e que não pode demorar e a Daniela diz que tudo bem, que
que ela vá, que agora mesmo ela vai conversar com a Jerusa. Então, quando a Daniela chega lá na cozinha, chama pela Jerusa e pergunta a ela se elas podem conversar um pouco, e a Jerusa fica muito envergonhada, todo o tempo em silêncio. A Daniela então diz para ela novamente que elas duas precisam conversar urgente. A Jerusa diz a ela que ela se acalme, que ela não precisa explicar nada para ela. A Daniela diz a ela que tudo bem, que ela sabe muito bem disso, mas é porque ela mesma quer fazer isso, quer ela explicar as coisas. Então é aí quando a Daniela começa a explicar tudo para ela e diz que tudo que ela escutou lá fora é tudo verdade e que ela está verdadeiramente muito, mas muito apaixonada pelo Memo. A Jerusa fica ali sem saber o que responder, com o zoião olhando para ela, e a Daniela continua dizendo que ela pode jurar para ela que isso não foi algo que ela tem procurado e que nem muito menos ela gostaria que isso tivesse acontecido com ela. Jerusa em silêncio, e a Daniela continua dizendo que infelizmente os sentimentos são assim, que eles te pegam de surpresa e te invadem por completo. Daniela continua dizendo que o Memo está casado e que ela também, a Daniela, está casada, mas tudo que ela sente pelo Memo é muito forte e que ela não pode negar isso. A Jerusa, em algum momento, ela começa até a se emocionar com o que a Daniela está dizendo, e a Daniela diz que esse é um assunto muito, mas muito delicado, e queria pedir apenas uma coisa a ela, que por favor, que ela não falasse isso com ninguém. A Daniela fica um pouco agoniada com o silêncio da Jerusa, mas questiona ela, lhe perguntando se por acaso pode confiar nela. Elas duas se aproximam uma da outra, e a Jerusa diz a ela que sim, que não se preocupe porque ela pode sim confiar nela, e a Daniela lhe agradece. Já com o Hélio, ele está conversando com o Fausto e ele diz ao Fausto que o plano que ele está ali com o Macário está funcionando porque ele é um verdadeiro de um covarde. O Fausto diz que se alegra com isso porque ele quer comprar esse terreno o mais rápido possível. O Hélio diz a ele que ele não se preocupe porque essa responsabilidade está nas mãos dele e ele não vai se decepcionar. O Fausto então tenta ligar para sua secretária, a Gabriela, só que de forma nenhuma atende o telefone e ele se revolta e pergunta onde que está a irresponsável da Gabriela. Só que pra aí, a Gabriela vem nos pinote ali com o celular na mão escutando uma música e fica muito feliz ao ver que é a música de seu tio e diz que não pode acreditar nisso que está acontecendo, que estão tocando a música de seu tio. A Gabriela continua dando pinote ali dentro da empresa escutando essa música, só que é nesse momento quando o Fausto chega, puxa ali o fone de ouvido dela e diz que agora ele está entendendo o porquê que ela nunca escuta quando ele está chamando por ela. Ela diz a ele que por favor que ele não interprete as coisas erradas porque ela está acabando de chegar. O Fausto então pergunta a ela se ela acha que está na casa dela, que ela manda sozinha e que ela pode chegar na hora que der na telha dela ali, é isso? Ela então tenta explicar a ele que se atrasou um pouco porque estava falando com o Uai, só que ele não deixa nem ela terminar de falar e diz que já basta, que já deu muita chance a ela, só que está vendo ali que não vale a pena e simplesmente diz a ela que ela a partir de agora está demitida. A Gabriela fica desesperada sem saber o que fazer, ao mesmo tempo que a cena muda e já mostra o Memo chegando lá na casa da Daniela e ele diz que só entrou porque a porta estava aberta e pergunta se está tudo bem com ela. A Daniela responde que sim e o Memo pergunta se pode entrar, ela responde que pode. Ao entrar, o Memo diz a ela que a Úrsula está ali porque precisa falar com ela. A Úrsula, por sua vez, diz a ela que apenas quer pedir desculpas a ela pelas coisas que falou com ela da outra vez e pergunta se ela lhe desculpa. A Daniela diz a ela que ela não precisa se preocupar porque nunca foi a intenção dela, da Daniela, provocar um problema entre eles dois. A Úrsula diz a ela que tudo bem, que entende o que ela está querendo dizer, mas que também ela está ali porque na verdade ela não queria que de forma alguma ela, a Daniela, deixasse para trás ali a decisão que eles estão de contar para Isabela que o Memo é o pai dela. A Daniela diz a ela que não, que ela jamais vai misturar as coisas, mas que quando haver ali o momento adequado, a filha dela vai saber sim quem é o pai dela verdadeiro. Nesse momento é quando a Isabela vem descendo a escada ali, vê o Memo, dá logo um grito, muito feliz ao ver ele, se aproxima e dá um abraço nele, e ele fica também muito feliz ao ficar cara a cara ali com sua filha, e ele pergunta a ela como que ela está, e ela diz que está muito bem, olha para a Úrsula e dá um oi para ela. A Úrsula também se faz ali que está feliz, olha para a menina e depois a menina começa a dizer ao Memo que a mãe dela prometeu a ela que ela vai lhe apresentar ali os
seu pai biológico. O Memo fica ali muito emocionado, doido para dizer que ele é o pai dela, e a menina muito feliz dizendo que ainda não sabe onde é que ele está, mas que vai ter que viajar, procurar ele, e pede ajuda ao Memo, pergunta a ele se ele pode ajudar ela a encontrar o seu pai biológico. A Úrsula então cochicha no ouvido do Memo ali e diz que acredita que esse seria o momento mais adequado. A Daniela, por sua vez, não gosta nadinha dessa ideia aí que a Úrsula deu, então o Memo olha para a Daniela olha para o Memo e percebe que ali não é de fato esse o momento adequado para que eles revelem toda a verdade, que ele, o Memo, é o pai verdadeiro da Isabela.